no verão passado, tá o Einstein me olhando aqui no load screen. Aqui tem as imagens, né, da load screen aqui, é o Einstein me olhando com uma cara de... Boa noite, galera. Esse é mais um vídeo do História Sem Cheat. Estou aqui junto com o Faladir. Meu nome é Listrel, como vocês já sabem, me chamo de Lucas também. Faladir, que do meu lado também, conhecido para alguns apenas como Felipe. E a gente está aqui, pode falar? Desculpa. Ou Shabu também. Ou Shabu, certo? E a gente está aqui para falar sobre, né, a terceira parte aí da série sobre o que é história, para finalmente responder essa questão aí que a gente lançou para vocês 2 vídeos atrás. Beleza? Estamos aqui ainda com Civilization 5. A proposta foi essa, né? Fazer os 3 vídeos com esse jogo. Não sei se vocês lembram aí, mas para quem já viu os outros 2 vídeos, a gente falou um pouco sobre história e em relação ao tempo, né? No primeiro vídeo. Falamos lá sobre o tempo psicológico, o tempo cronológico, o tempo histórico, né? Lembrando que tem uma diferença entre eles aí. O tempo psicológico é aquele tempo subjetivo, né? Aquele que quando você está fazendo algo que você gosta, passa mais rápido. Quando você está fazendo algo que você não gosta, passa mais devagar. O tempo cronológico é o tempo do relógio mesmo, aí do calendário e tudo mais. E o tempo histórico é o tempo, né, baseado aí na representatividade de cada evento histórico aí, evento diverso que acontece na sua vida. Depois a gente foi para um segundo vídeo, falando sobre sociedade, falando bastante sobre civilização e barbárie. Falei para vocês sobre o fardo do homem branco, que é um conceito aí que vai surgir na época do positivismo, onde eles começam a associar a ideia da evolução aí a ideia das próprias civilizações, usar termos como darwinismo social e tudo mais. Coisa que a gente vai falar em vídeos futuros aí, mas que você também pode se inteirar aí, buscando, pesquisando por conta. E esse vídeo finalmente é o momento de a gente unir essas duas coisas e dar essa resposta final aí pra vocês, né? E vamos usar mesmo o mesmo jogo de antes, né? O Civilization 5. Não sei se vocês perceberam, mas o jogo está todo modificado aqui porque a gente deu uma boa acelerada nele para chegar na Idade Moderna. Então vocês podem perceber, para quem viu os outros 2 vídeos aí, que tem muito mais coisas nele, muito mais cidades. Eu, por exemplo, tô cheio de cidade, tô lotado, não sei nem muito bem o que eu vou fazer para jogar enquanto Ele matou todos os bárbaros também. matei grande parte dos bárbaros. Tem bárbaro ainda, mas matei grande parte dos bárbaros. É os que conseguiram sobreviver, né? O Faladir também, né? Matou uma galera, porque ele se faz de bom moço, mas é só porque eu não não. Vendo. Mas podem ver que ainda tem acampamento bárbaro aqui, ó. Bonitinho, aqui deu um zoom aqui pra vocês verem. Comigo é diferente, eu aculturei eles. Exatamente. Vocês podem ver também que as próprias skins aqui, né? Os próprios jeitinhos aí dos personagens das tropas estão diferentes. Trabalhadores aqui todos modificados, as construções todas diferentes. É porque o jogo avançou aí em questão do tempo. Beleza? E já que a gente, né, está falando de tempo, história e tudo mais, vou passar aí a fala para o Faladir, que vai explicar direitinho para vocês sobre o que a gente vai fazer hoje. Então, na verdade, eu entro aqui pra responder o suspense aí, que vocês estão roendo a unha aí, ficando a semana inteira suando, esperando, falando, meu Deus, eu preciso ver aquele vídeo, ver o que é a história, que eles vão responder agora, e esse momento chegou. Eu vou responder, então, o que é história, né? Que é o tema dos nossos 3 vídeos. E pra começar respondendo isso, que na verdade a gente já estava respondendo aos 2 vídeos, mas para responder de vez, é falar por que a gente escolheu falar de sociedade e tempo antes. Justamente porque esses 2 itens, eles são o que a gente estuda em história. História é exatamente isso, é o estudo da sociedade no tempo. É estudar as mudanças que a sociedade sofre no tempo, e inclusive como o tempo influencia na sociedade ou as concepções da sociedade no tempo. Então, por exemplo, o que acontece no jogo é história mesmo, é o que a gente vê na história. As mudanças que o Alistair estava falando aí, dos trabalhadores agora com essas roupinhas de operário, em alguns casos ferrovia, né? Acho que a sociedade do Alistair não tem, porque ainda não é tão desenvolvida. Mas isso, também. Ó, você fala da minha civilização, mano. A gente guarda rancor aqui. A gente vai ver se guarda rancor ou se eles preferem a melhor ideologia, que depois nessa frente eu vou falar. Mas tô ganhando, isso que importa.
Tá ganhando, mas eu já falei, quando a gente não tá gravando, eu sempre tô na frente, mas quando. Mentira, mentira. Do segundo vídeo eu tava ganhando o tempo todo quando a gente foi gravar, você tava lá na frente, todo dizendo que ganhou um tempão. Ah, isso daí é desculpinha. Desculpinha nada. Vocês têm que acreditar em mim, quem que tá falando que é a história? Agora. Eu vou dar um mute aqui, gente, mas vocês não ligam não, tá? Falar de um cara legal. É. Ó, dei a vez de falar. Quando chegar a sua vez, você dá seus argumentos. Mas voltando aí. Então, voltando. História é isso. É estudar as mudanças da sociedade no tempo. É isso que a gente vê, por exemplo, no jogo. Mas então, já que a gente sabe agora o que é história, né? Que é esse estudo da sociedade no tempo, fica a dúvida aí. Pra que serve isso, né? Pra que serve estudar as mudanças da sociedade no tempo? É só pra tomar meu tempo na escola? Ou, sei lá, ficar enchendo museu, dando trabalho para historiador, já que quem vive de passado é museu e historiador, né? Não esqueça da gente. Então, para que serve isso? Eu gosto de responder. Lógico que tem várias respostas para isso, mas eu gosto de uma resposta que é ligar a história com memória, né? Porque memória é algo que é bastante natural. Acho que todo ser vivo, na verdade, todo ser vivo não, mas boa parte dos seres vivos, inclusive nós, seres humanos, temos uma memória, seja individual ou coletiva, né? A individual é a sua experiência de vida que você foi passando, e a coletiva é uma que a gente vai adquirindo, por exemplo, pelos jogos ou até pelo próprio estudo da história, ou pela literatura, pela mitologia. Tudo isso, por exemplo, constrói uma memória coletiva. E no caso, a memória ela é importante para criar uma identidade. Se vocês forem lembrar de algum filme, talvez, que vocês, ou espero que não tenha acontecido com vocês, mas já tenham visto alguma coisa de amnésia, vocês vão ver que as pessoas que têm amnésia, elas perdem a identidade delas, justamente porque elas perdem a sua memória. Inclusive, quando elas vão buscar o que elas eram, elas vão atrás da memória delas, elas vão ver fotos passadas dela, esse tipo de coisa. Então, a memória ela é interessante por esse sentido, pela identidade. E nesse sentido, a história ela trabalha com isso, com a memória. Não pode confundir, elas não são a mesma coisa, história e memória, porque tiveram várias outras maneiras de se guardar a memória durante a humanidade, como eu disse antes, por exemplo, com o mito ou pela literatura. No nosso caso, a gente tem o jogo aqui também, que é um meio de guardar a memória, né? Mas a história também faz isso. Ela trabalha com a memória. Inclusive, a gente vê isso no jogo, por exemplo. Ele usa de recursos históricos, mas ele também usa da memória. Por exemplo, as memórias nacionais. E aí é que aparece a exaltação de algumas personalidades ou de alguns mitos. Por exemplo, no caso da França é o Napoleão, né? E isso é que no caso da Grécia é o Alexandre aí. E isso leva a umas coisas meio bizarras que a gente já falou antes, mas que a gente pode chamar agora de anacronismo. Que, por exemplo, Napoleão nesse jogo ele existe desde da Idade Antiga. Mas a gente sabe que Napoleão é imortal, né? Pelo menos até onde a gente sabe, né? Vai que ele tá perambulando por aí. Então, o que é esse anacronismo? É justamente isso, você pegar valores de uma época e colocar em épocas que não deveriam estar. Então, por exemplo, Napoleão na Idade Antiga. Imagina que bizarro que seria isso, né? Ou, por exemplo, a própria ideia de França. A França não existia na Idade Antiga ainda. E o jogo ele traz esses anacronismos, mas normal, né? Pela proposta do jogo, ele não pretende ser um estudo da história, o jogo. Ele quer ser um jogo e tal, que fala das civilizações e ele segue as propostas. Normal ter anacronismo nesse caso. Mas na história, a gente, para entender o passado, compreender ele, compreender essas mudanças no tempo, a gente não pode fazer esses anacronismos. Sim, e assim, na questão da memória, você vai encontrar isso muito presente, né, nas coisas que a gente convive aí, filmes, jogos e tudo mais. E a ideia aqui do jogo não é exatamente ser uma aula de história, né? Nós que estamos indo na contramão dele aí e fazendo dele algo que dá pra gente estudar a história. Mas na real a ideia é ter um pano de fundo mesmo histórico, né? E nesse sentido, quando ele faz isso sem essa preocupação de
científica, digamos, com a história, daqui a pouco a gente já fala da história como ciência, a gente acaba entrando em contato com essas mil coisas aí que são um pouco estranhas, né? Como, por exemplo, a gente tem aqui convivendo ao mesmo tempo, né, estando junto aí, várias tropas bem diferentes, né? Tipos de desenvolvimento tecnológico bem distintos, que raramente aconteceria ao mesmo tempo. Vocês podem perceber aqui que tem aqui, né, um grupinho aqui todo de espada longa ainda, ó, armadura, bem medieval. Do lado tem os trabalhadores desse grupinho já totalmente voltado para uma era industrial, aqui já com os macacões, tal, picareta e tal. Esses caras não são parte, assim, né, visualmente de uma mesma época, mas aqui no jogo eles fazem parte, né? A gente está aqui no ano de 1944, dá para vocês verem aqui em cima, e ainda assim você vai encontrar caras no jogo, né, personagens aí, grupos de destacamentos e tal, que ainda tem elementos da época medieval. Se eu lá atrás, não sei pra quem viu os outros vídeos, né, não tivesse evoluído lá meus hoplitas lá, que foram aqueles guerreiros gregos que eu tinha lá, eles estariam do mesmo jeito, né, eles não estariam diferentes. Os trabalhadores mudam automaticamente, né, mas os outros soldados você tem que evoluir eles, né? E aí funciona mais ou menos assim. Eu vou pegar uma tropa para vocês verem como faz isso. Vocês estão vendo essa tropinha aqui, que é onde homens de rifle, né? Os que estão aí né? Ainda muito próximo da época vitoriana, e tudo mais. Daí eu venho aqui, ó, nesse upgrade unit aqui, aperto esse botão, tem um custo em ouro para mim e pronto. Eles viram esses soldadinhos aqui bem próximos da Primeira Guerra Mundial. Né? No jogo é muito simples, é um botão que você aperta. Né, mas todas as transformações que levaram até a possibilidade de ter tropas armadas dessa maneira são muito maiores dentro da história. É, e outra coisa que também é anacronismo, que além disso de você pegar elementos de um tempo e colocar em outro tempo, também é você julgar o passado segundo os valores de outro tempo ou do seu tempo, no caso. Então, por exemplo, quando você pega e fala que as pessoas do passado eram estranhas ou esquisitas, ou porque elas não faziam de um jeito, é porque você está pensando conforme a sua lógica, do seu tempo. A lógica do passado podia ser bem diferente, e às vezes não é que era pior para eles, mas é porque fazia sentido naquele tempo aquilo, de uma maneira ou de outra. Então, por exemplo, a escravidão, a visão que a gente tem hoje dela, ela é bastante negativa. Mas em certa medida para algumas pessoas naquela época tinha um certo sentido para quem praticava a escravidão. E com o tempo também foi criando essa visão negativa, inclusive pela luta dos escravos. Mas essa visão ela depende de um processo histórico, e a gente não pode simplesmente pegar e julgar agora que a gente já viveu todo esse processo histórico da escravidão e julgar as pessoas que praticavam a escravidão como a gente julga hoje. A gente tem que entender, compreender como as pessoas que praticavam a escravidão pensavam ela. E isso é fazer história, é ela como ciência. Isso não quer dizer que a gente não pode fazer anacronismo. Inclusive a memória ela é cheia dos anacronismos, os jogos também são. E ela serve justamente, inclusive, pra gente algumas vezes fazer esses julgamentos e pensar, pô, aquilo era ruim no passado, não vamos fazer isso no presente. Mas para compreender o passado não é possível, não dá pra fazer anacronismo. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente tá jogando, por exemplo, e como a nossa preocupação aqui é fazer do jogo um recurso de estudar a história, a gente também vai tomar esses cuidados com os anacronismos. E veja bem, assim, não significa que você, né, quando olha para o passado, por exemplo, no caso da escravidão aí, não possa tentar ver aquilo com os seus olhares de hoje, que você não possa julgar aquilo errado mesmo para aquela época, tá? A gente não está dizendo que anacronismo, o fato de julgar, né, algo assim, seja anacrônico, isenta ninguém, né, do passado de algum erro. Não quer dizer que ninguém possa ser julgado por um erro cometido no passado. Lógico que pode, né? A gente pode julgar sim que mesmo na época a escravidão era algo errado, era Sim, algo brutal, algo desumano e tudo mais. O que o Fladir está querendo dizer é que tipo, a gente não pode ver através da nossa visão de hoje. Assim, não pode pegar elementos que a gente tem agora, que já passaram aí 500 anos do acontecimento, ou seja, pegar todo esse conhecimento que já foi produzido através desse tempo, toda a cultura que mudou e tudo mais, e atribuir através desse ponto de vista, dessa perspectiva,
uma postura, né, exigir que as pessoas daquela época tivessem a mesma postura que você tem agora, depois que já passou por tudo isso, depois que a sociedade já passou por tudo isso. E isso é ser anacrônico, Exatamente. né? Você achar que uma pessoa do passado que não passou por todas as transformações, né, ou não está em uma sociedade que passou por todas as transformações que você passou, tem a mesma postura que você, é algo bastante ingênuo e bastante anacrônico, assim. Ela nunca vai ter a mesma postura. Não quer dizer que a postura que ela escolheu seja adequada. Exatamente. Tá? Inclusive, a sociedade ela é totalmente diversificada. Não quer dizer que todo mundo achava a escravidão certa. Os próprios escravos lutaram contra isso. Teve campanhas abolicionistas. Exatamente. E justamente por causa desses movimentos é que a escravidão criou todo esse peso negativo, inclusive para sociedades liberais, e hoje a gente tem uma visão mais liberal. Inclusive, isso cai na nossa memória, né? Porque a memória que a gente tem da escravidão, por exemplo, é bastante negativa e é uma memória coletiva, né? No caso do Brasil, a gente cai nessa questão da memória coletiva, que é algo que molda a nossa identidade da nação, no caso. Então, por exemplo, a história, quando ela surge como ciência, ela está muito ligada a isso, a fazer uma história nacional. Fazer, sei lá, história da França, história do Brasil, história da Inglaterra. Então, até para se consolidar as nações, porque é uma época que está se consolidando as nações, ela vem com esse intuito de criar uma memória nacional. E aí, nesse sentido, que fica interessante da gente estudar o Civilization, porque ele cai bastante nessa ideia de história nacional. Por exemplo, ele divide as civilizações pelas nações. Porque o objetivo é você criar uma representatividade em comum daquele povo, né? Então a história vai servir para trazer símbolos, trazer marcos históricos, eventos que fazem com que aquela nação se veja como posso dizer assim, representada por aquelas cores, por aquela bandeira, por aquele território, e que aquilo deixa de ser simplesmente um lugar onde eles vivem, né? E claro que, né, como essa ideia, né, essa serviência, digamos aí, que a história vai ter ao Estado nesse primeiro momento, vai ser muito, né, utilizada por esse Estado, né? E aí, a partir daí, vão ser desenvolvidas várias ideologias, várias maneiras como as coisas devem ser organizadas e tudo mais, baseando-se muitas vezes nessa representatividade, né? Porque sempre quando você vai mudar alguma coisa, você vai impor alguma coisa sobre uma nação ou população, você tem que dar uma justificativa sobre isso. E a história serviu há muito tempo serviu a isso. Inclusive, isso daí cai nos discursos históricos, né? Porque apesar da história ser uma ciência, inclusive por ela ser uma ciência, né? Ela, assim como várias outras ciências, ela erra muitas vezes. Então, apesar dela tentar compreender o passado, algumas vezes ela não compreende tão bem o passado, ou tem que ser revisada por vários motivos, tanto pelas novas perguntas que a gente vai fazer ao passado do presente, ou pelas metodologias que a gente usava na época, que não servem mais hoje. Então, acontece de a gente criar várias visões históricas, né? E, como eu disse, a história ela trabalha bastante com a memória. Então, quando você cria diversas visões históricas, você também acaba criando memórias diferentes sobre o passado. Uma visão diferente sobre o próprio passado. E isso vai influenciar muito na sua identidade e na identidade coletiva. Você pode perceber que, assim, se a gente pegar os escritos históricos, né, sobre a Guerra do Paraguai aqui no Brasil, por exemplo, e você estudar aqui no Brasil, você vai ter uma versão sobre essa guerra e vai ter uma memória sobre essa guerra. Agora, se você estuda no Paraguai, você tem uma outra versão sobre essa guerra e uma outra memória sobre ela. Não quer dizer que se apresentem fatos diferentes, que eles discordem. Não é isso, porque, né, a partir do momento que a escola é tratada como ciência, existe um certo rigor aí na análise dos documentos e tudo mais. Você vai ter interpretações diferentes sobre esses mesmos documentos, você vai ter uma construção de uma memória diferente entre os brasileiros e os paraguaios em relação a isso. Exatamente. E isso muitas vezes vai servir para se criar as ideologias, né? Que está muito vinculado à identidade. E isso aparece aqui no Civilization. Sim, mostrar aqui para vocês. O Lucas vai mostrar aí. Vai pegar aí a vitrine. No caso aqui, você chega um determinado momento, a partir do momento que você passa para a era moderna,
ou você constrói 3 fábricas, você pode escolher uma ideologia no jogo, né? Ele te apresenta 3. A Ordem, que seria aí muito próxima do que a gente conheceu aí da União Soviética, né? Do o pessoal vai chamar de comunismo aí de Estado, ou socialismo, enfim. E você vai ter a Liberdade, né? Que é que eu vou falar de pegou. E Da França, óbvio. Liberdade, verdade e fraternidade. que vai pro lado da democracia aí, do liberalismo, tanto social quanto econômico, e tem também a autocracia, que seria o fascismo aí, muito próximo do que aconteceu na Itália, na Alemanha e tudo mais. Inclusive, além dessa ideologia, outro discurso histórico que aparece no jogo é o desenvolvimento das sociedades, porque e é ele, inclusive, que permite o anacronismo que a gente estava falando antes das unidades. Porque o Alistair acho que vai mostrar aí para vocês. Quando você abre a árvore de tecnologia, você vê que é ela que faz a gente passar as eras, né? Inclusive num sentido de progresso, assim, de linearidade. Que primeiro vem a era antiga, aí a era clássica, a era medieval, era da Renascença, era industrial, aí a gente tá aí na era moderna, mas tem a era atômica, era da informação e depois ainda tem tecnologias futuras, né? Porque a gente não sabe o que vai vir depois. Exato. E é legal a gente pensar que, assim, a história, ela é um discurso, né? Ela é uma... A partir do momento que você para pensar nessa parte da memória, você acaba vendo ela como um discurso também. Porque essa árvore tecnológica aqui, a maneira como ela se organiza, exatamente, né? Você começar aqui nesse ponto de fazer cerâmica, daí vai para esses lados, é muito árvore tecnológica que aconteceu na Europa. É como a Europa se organizou. Exatamente. Né? Você vai pegar civilizações, por exemplo, como Azteca, Maia, que já tinham escrita, já tinham calendários, mas vão desenvolver só muito depois o tratamento, por exemplo, vão sair né, do que a gente chama de idade da pedra aí, de pedra lascada, muito depois. Ainda vão usar instrumentos de pedra polida por muito tempo. Porque a gente chama de eurocentrismo, né? O eurocentrismo ele é um discurso histórico, que é o que vocês estão mais acostumados a ver nas escolas, nos filmes e tudo mais. Inclusive porque a ciência histórica ela nasce na Europa, né? Como a história como ciência nasce lá. No começo do século XIX, né? Mas além do discurso histórico por exemplo, esse que aparece, que é as mudanças da sociedade, que é isso que a história faz, né? Estudar isso, as mudanças da sociedade, que ela acontece através do desenvolvimento da tecnologia, tem outras concepções, por exemplo, do conflito social, que é da luta de classes, é outra concepção de como a história acontece, de como as mudanças da sociedade acontecem. E tudo isso, por exemplo, vai moldar as ideologias que a gente tinha falado antes e que elas aparecem no jogo até de maneira conflitiva, né, por exemplo. Por exemplo, eu peguei aqui a ordem, né, eu escolhi a ordem pra mim. Só que embaixo você vê aqui, ó, public opinion, né, cara, a opinião da minha população sobre isso. E eles não ficaram felizes com isso. E é legal que o jogo te dá a chance de mudar isso, né. Eu posso vir aqui... Ou seja, escolher a melhor ideologia, que no caso é a minha, né? E ele vai me dizer aqui que eu vou ter um problema e tudo mais. O problema não, a solução. E aí eu posso aceitar. E como é a França, né, que foi digamos assim, a primeira a adquirir essa ideologia, aparece o símbolo do Napoleão aqui, né, a fotinha do Napoleão aqui, que foi o grande, né, influenciador, digamos aí, dessa coisa. Exatamente. Tá botando a culpa em mim, só porque o povo dele sabe o que é melhor pra ele, que é a ideologia da liberdade, tá botando a culpa em mim, olha só. E galera, o louco é que assim, não sei se vocês estão percebendo aqui, em cima parece... Antigamente vocês viam aqui, né, 71, quem não viu aí, volta um pouquinho o vídeo, vocês vão ver. Aparecia aqui, eu tava ganhando um tanto de ouro, um tanto de pesquisa e tudo mais. Tinha uma coisa sendo desenvolvida aqui, só que agora não tem mais, tá tudo zero, porque nesse momento, né, a minha civilização tá passando por uma espécie de uma revolução. E... pra, né, colocar aí, digamos, a ideologia da liberdade. Isso você pode fazer em diversos momentos do jogo, né? Poderia ser o oposto, por exemplo, né? Só que não é porque a melhor ideologia é a minha. Mas enfim. Mas o que é legal é isso, assim, porque eu tinha feito. Não sei se você ia falar alguma coisa, mas se eu te interrompi, desculpa. Mas é que eu só ia falar que se a gente tinha essa pergunta do pra que serve a história, a resposta tá meio nisso, né? De como
de como a memória influencia na nossa identidade e isso vai moldar a nossa visão de mundo, que é a ideologia, e como ela atua nas mudanças da sociedade, inclusive, né? Então a própria história ela estuda as mudanças da sociedade e ela provoca as mudanças da sociedade a partir do momento que ela molda um pouco da nossa visão do mundo. Acho que não é só ela, né? Tem as outras coisas que moldam a memória, como o mito, os filmes, o próprio jogo que a gente tá vendo aqui. Exato. Você acha que tem mais alguma coisa a gente falar disso, velho? Acho que não. A gente falou de muita coisa, né, nesse É. vídeo, que a gente pode vir falar em outros vídeos, tipo ideologia, que é algo que tem bastante coisa pra falar, é bem legal. Acho que o pessoal se Sim. interessa. Essa série é uma abertura do canal, né? Esse é o fim dela. É, na verdade, a gente falou sobre muitos temas, muitos conceitos aí que a gente pretende abordar em outros vídeos. Talvez não com Civilization, né? A gente até acredita que Civilization vai voltar a aparecer, mas vai demorar um pouquinho porque a gente tem outros vídeos na pauta também, outros jogos, né, para falar também na pauta. Mas se você teve alguma dúvida, se você alguma coisa não ficou muito clara para você, você quer que a gente volte a isso, posta lá no seu comentário no canal ou no Facebook, que a gente também tem um link lá. Dá sua sugestão, né? Coloca sua dúvida, que a gente vai na medida do possível, na medida, né, do que a gente tiver aí de recursos, né? Porque também a gente tem que ter os jogos e tudo mais. A gente vai tentando, Se né? quiser doar o jogo pra gente, né, a gente A não gente tá tá recusando tentando. nada. Tudo bem? Tem muita gente comentando, faz esse jogo, faz aquele outro. Na medida do possível a gente vai tentar atender todo mundo. E espero aí que vocês gostem, tenham gostado dessa série. E continuem acompanhando o canal, transmita ele aí se você gostou, né? Dá o seu like, avisa seus amigos, suas amigas aí pra vir e, Ouvir né? nossas vozes Sejam sedosas. bem-vindos. Ainda que não aprenda história, ainda tem dessas vozes doces pra massagear os vossos ouvidos. Então, apesar disso, se vocês quiserem vir, tá? Então é isso, galera. Foi um prazer fazer essa série pra vocês. Espero que vocês continuem com a gente. Até mais. Beijos.